ao ar. E lembrando aos nossos ouvintes que você está assistindo ao vivo agora pelo Facebook. Você também vai poder rever essa entrevista na Rádio Atual e na TV Atual. E estamos ao vivo aqui na Rádio Atual com Irã Rolim, empresário do ramo de autoescola. Muito obrigado aí pela sua presença, viu, Irã? Obrigado, Márcio. Quero agradecer pelo convite de estar aqui falando a voz do povo, um programa de audiência na internet, na TV Atual. E estamos à disposição para as perguntas que você irá fazer e os telespectadores. Muito bem, Irã. Quem é Irã Rolim? Queria um perfil assim da sua vida, assim, quem é Irã Rolim? Irã Rolim é um nordestino, né, 45 anos de idade, casado, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, servidor da Universidade de São Paulo e sou do ramo de autoescola aqui na cidade de Itabuão, em das Artes e São Paulo. E estamos aqui hoje para representar a nossa categoria de empresário que está sofrendo um pouquinho aí com a pandemia. Falando em sofrer, falando em pandemia, né, Irã? A gente está entrando aí numa situação muito difícil, mas vamos fazer uma retrospectiva dessa pandemia que vem desde 27 de março para cá. Como é que está sendo a vida do empresário hoje, Irã? Bem, o empresário hoje, desde o dia 20 de março, quando foi anunciado que seria fechado a pandemia até 7 de abril, nós fechamos as portas, né? Ficamos em total desespero, tinha uma esperança que fosse aberto no dia 7 de abril, nós não tivemos a reabertura do comércio e nós estamos sofrendo, nós não estamos sem faturar desde o dia 20 de março devido à pandemia. Estamos com porta fechada, parcela de veículo atrasado, aluguel de imóvel atrasado, os funcionários ainda estão recebendo pela medida 966 do governo federal. Na sua empresa houve redução? Eu tive que, infelizmente, desligar 2 membros da autoescola, dois colaboradores, né, devido à pandemia, e provavelmente a gente vai fechar algumas autoescolas devido à pandemia. Você tem previsão de fechamento? Sim, não só eu, tem muitos empresários que já fecharam as portas, né? Tem vários colegas nossos, tem uma autoescola de 55 anos no interior de São Paulo, que infelizmente não conseguiu sobreviver à pandemia, porque nós não temos esperança de reabertura do comércio ainda. Quantas lojas você tem, Irã? Hoje nós estamos com 5 lojas e acredito que a gente vai fechar aí mais de 50% das lojas. Então, notícia ruim. Notícia ruim tanto para o empresário e tanto para os funcionários, né, Irã? Bom, vocês estão com dificuldade, eu não digo agora porque... qual é a sua opinião entre a ciência, preservar vidas e o emprego? Dá para fazer uma relação? Dá para criar duas coisas juntas? Qual é a sua ideia, Irã, entre a ciência, preservar vidas e preservar o emprego? Qual a sua opinião nesse sentido? Dá para caminhar juntas? Vamos lá. A ciência tem que ser respeitada. O vírus existe, a gente sabe, mas também nós não temos vacina. Então, como vamos conviver com o vírus e com o desemprego? Ou nós vamos morrer com o Covid-19 ou irá morrer com fome, né? Então, é possível trabalhar? Sim, é possível trabalhar desde o início da pandemia. Se nós tivéssemos utilizado máscara, proteção, manter a distância de segmento, tivesse dado férias, eu acho que foi precipitada a pandemia em fechamento das empresas. Eu acho que foi precipitado. Poderia ter reduzido da férias para aqueles funcionários que teriam férias vencidas, adiantar algumas férias, para que pudesse reduzir o número de funcionários durante o período da pandemia. Não fechar de maneira arbitrária, como foi feito pelo governador do estado. Tá certo. Então, foram mais de 60 dias. Isso não é empresário que aguente. Muitos vão fechar, lógico, evidentemente, mas preservar vidas também é importante. Bom, o que aconteceu hoje? Hoje é quinta-feira, né? 28 de maio, né? E a abertura, o João Dória ontem já anunciou algumas medidas, né? E você que está aqui na região metropolitana vai ficar fora dessas medidas, vai ter ainda que, no mínimo, 7 dias a mais. O que você tem que falar para a gente sobre essas novas medidas anunciadas pelo governo do estado? Bem, Márcio, em relação ao governador João Dória, ele prova que as outras quarentenas foram burras, que ele fala que essa nova reabertura, essa nova
esse novo isolamento social é inteligente. Então, tudo que ele fez foi burrice, né? Ele fica claro e subentendido na fala dele. Por exemplo, nós se enquadramos com um decreto de lei que ele fala em relação à reabertura das empresas até 400 metros. Então, nós atendemos esse primeiro pré-requisito. Então, depois ele vem no dia 27 e fala que vai ser escalonado até 5 fases. E aí fica fora a Grande São Paulo e a cidade de São Paulo, que é o foco da pandemia no estado, de uma hora para outra ela passa a atender todos os critérios. Então, o que está acontecendo no estado de São Paulo é que o governador, junto com o seu ex-vice-prefeito Bruno Cova, está tomando decisões de todo o estado, não está consultando nem os demais prefeitos. Então, o Bruno Cova hoje, ele é quase um vice-prefeito. Se Dória não fizer o que o Bruno Covas pedir, ou vice-versa, não tem diálogo, então eles rompem. Então, São Paulo não era para abrir, e sim, a Grande São Paulo. O nosso índice na cidade de Taboão é menor do que a cidade de São Paulo. Então, por que os nossos pequenos comércios não irão abrir? Então, tem algo esquisito aí nessa conversa. Vocês me trouxeram aqui uma carta, né, um ofício dirigido ao presidente da Câmara dos Vereadores. Fala um pouquinho desse ofício aqui para a gente, Irã. Então, Márcio, no dia 24 de abril, após a fala do governador João Dória, que foi dia 22, e ele prorrogou essa quarentena, eu, o Irã, junto com o empresário Valdemar Lima, nós protocolamos na mesa da Câmara diretora do município, pedindo 12 medidas, pedindo um diálogo, pedindo um plano de reabertura do comércio, que era possível, porque os nossos índices continuam pequenos, o nosso índice não é grande como acima de São Paulo, né? Então, nós pedimos a reabertura, são 12 medidas que foram protocoladas. Infelizmente, o presidente da Câmara reencaminhou para a Procuradoria do município. Tá? Então, nós pedimos aqui a reabertura do comércio, suspensão do pagamento do ISS por 180 dias, suspensão do pagamento dos IPTU por 180 dias, suspensão dos acordos, porque as pessoas no ano passado foram contempladas pela anistia por incentivo do prefeito. Ele deu a anistia de juros e multas, as pessoas fizeram acordo e nós solicitamos o quê? Que fosse prorrogado por 180 dias para que as pessoas pudessem honrar. Fossem feitos 2 milhões de doações de máscara, doação de álcool em gel, cesta básica, né? Doações de termômetro para os comerciantes. Então, nós estávamos pensando num plano diretor. E também nós pedimos a redução dos salários dos secretários, vereadores e prefeitos, né? Para que possa também sentir um pouco da calamidade pública que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, nosso requerimento não foi nem apreciado pelos vereadores, né? Foi encaminhado para a Procuradoria achando que não tinha legalidade, que era inconstitucional. Essa foi a fala do presidente da Câmara. Só que até agora nós não tivemos diálogo nem com o prefeito, nem com os vereadores, nem representantes do Legislativo, né, o Paulinho. Nós precisaríamos conversar e entender qual que é o plano de ação. O que nós estamos hoje? Hoje a cidade de São Paulo está a reboque, a cidade de Taboão está a reboque da cidade de São Paulo. Tudo que São Paulo decide, estão seguindo à risca, sem até enxergar. Foi criada uma lei antes de ontem, do uso obrigatório de máscara, onde previa uma multa de R$ 274 mil, até mesmo dentro do veículo, contrariando o Código de Trânsito brasileiro. Para que haja multa no trânsito, é necessário que se altere os artigos da Lei 9.503. Então, nós estamos querendo dialogar com o prefeito, com os vereadores, e pensar qual é o plano de ação para a reabertura do comércio local. De que maneira o Poder Executivo Municipal nosso pode estar conversando com os representantes ou com a Associação Comercial de Taboão da Serra. Hoje, em declaração, o secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo disse porque a cidade de São Paulo não está adequando à região metropolitana. Ele disse o seguinte, que São Paulo está com 75% de ocupação dos leitos. Quando que a gente fez um levantamento, agora semana passada, estava em 92, segundo dados do próprio secretário de governo. Então, o consórcio ABC não está aceitando também, né? O consórcio Sudoeste deve estar a mesma, não sei se deve estar a mesma consoante, mas o consórcio do ABC disse que não estão entendendo o porquê da cidade de São Paulo e não está fora, não está junto com a região metropolitana, na Grande São Paulo aqui. Também o prefeito de Osasco também já se posicionou contra isso. Agora, o que está feito agora, né? Então, agora vocês têm que correr atrás. Então, essa medida que você falou é um projeto que já é antigo, né? Isso. Agora,
vocês vão ter que fazer um novo encaminhando ao prefeito. É isso? Vocês pretendem fazer uma nova negociação junto com o prefeito Fernando Fernandes? Então, o que nós pretendemos é ouvir o diálogo, né, entre o prefeito e os comerciantes. Precisamos ouvir o posicionamento do prefeito em relação à reabertura do comércio. Dialogar com o prefeito é bom, é interessante. Nós precisamos dialogar com o prefeito, com os vereadores. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos garantir os empregos do nosso tabuanense. Nós precisamos contribuir com o ISS para o município, para que gere receita, emprego e renda. Estamos prontos para dialogar junto ao prefeito do Taboão da Serra e eu entendo que ele tem a intenção de que os comércios voltem a reabrir, que é interessante para a receita do município. Nós também podemos dizer, Irã, que nós estamos com os leitos aqui chegando a 95%, os leitos ocupados, né? Nós estamos com 56 mortes aqui na cidade de Taboão da Serra. Tapicerica está crescendo, Embu teve um crescimento pouco menor, mas o crescimento também de mortes está crescendo. Lógico, os empresários estão morrendo de fome, não só os empresários. Você imagina se os empresários estão em dificuldade, você imagina a classe mais baixa. Mas, na sua opinião, a retomada da atividade tem que ser feita, mas tem que ser feita com muitos critérios, né, Renan? Então, se nós tivéssemos um diálogo, pudesse apresentar uma proposta, nós temos proposta que podemos apresentar ao prefeito, né, para que reabra os comércios. Por exemplo, nós voltaria 50% dos funcionários a trabalhar, porque nós somos conscientes que nós não vamos ter aquele público que tínhamos antes. O único público que aumentou foi o do comércio e bancos. Esses aumentaram, né? Hoje, termina dia 30, Márcio, a suspensão do contrato de trabalho com os funcionários. Então, toda empresa que optou pela suspensão do contrato, termina dia 30. Então, a folha de abril e maio estava garantida pelo governo federal. A partir de 1º de junho, essa folha é de responsabilidade do empresário. Então, o empresário não vai ter condições de pagar os seus funcionários, se estiver com o comércio fechado. Temos a opção de fazer a redução de carga horária de trabalho. Isso é possível se nós estivermos com as empresas abertas. Então, eu acho que o prefeito ele deve sensibilizar com a causa dos empresários. Os empresários precisam trabalhar. Não estamos visando dinheiro. Sabemos a necessidade de um combate ao Covid-19. Sabemos também da problemática do nosso município em relação às UTIs. Sabemos se precisar, nós vamos ter dificuldade. Mas no nosso município, Márcio, nós não temos hospital, nós temos o HGP que pertence ao Estado. Então, isso receberá o paciente do Embu, recebe o paciente de Taboão e recebe também os pacientes da Zona Sul de São Paulo, aqui do Campo Limpo. Então, nós estamos muito preocupados, precisamos trabalhar, porque daqui a pouco vai faltar para a boca dos filhos dos empresários. É verdade. Agora, o governo de São Paulo disse o seguinte: pode abrir os shoppings. Tá? Abre o shopping, tudo bem. Vai lá na loja do shopping, tem toda aquela álcool gel, distanciamento, tal. Mas os funcionários vão ter que pegar ônibus, que é a condução, o transporte público, é o pior contágio que existe, né? Quer dizer, vai ser complicado também, né? Porque como é que vai fazer o transporte público se o governo também não abrir e não colocar mais ônibus na rua? Vai voltar uma aglomeração no transporte público, que já com a pandemia já está muito alta, agora abrindo, então é difícil, né, você tratar desses dois assuntos. Mas tá aí. Vocês pretendem falar com o prefeito Fernando Fernandes, né? Vocês pretendem o que você acha, qual a sua previsão? Então, a nossa vontade é de conversar com o prefeito. Precisamos conversar com ele, espero que ele abra uma agenda para falar conosco, que nós estamos querendo trabalhar, né? Ele sensibilizar com a causa do empresário, saber que é necessário que nós voltamos a trabalhar com prudência, respeitando as normas de segurança do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde. E como você fala em relação ao transporte público, perceba que o transporte público não parou em nenhum momento, ao contrário, né? Se tratando do prefeito de São Paulo, ele usa mais ou menos uma maneira de rude, né? Que ele suspende o rodízio, depois ele volta com o rodízio, um rodízio par e ímpar, para aumentar a quantidade de pessoas dentro do transporte público, impossível manter o distanciamento social. Então, assim, hoje
Para se prevenir contra o Covid-19 é o uso de máscara, higienizar as mãos e manter a distância. O nosso comércio, Márcio, para você ter uma ideia, nós não aglomeramos pessoas, porque hoje no ramo de autoescola nós temos duas categorias. Nós temos o CFCB, que é a aula prática, com um horário agendado, um aluno por veículo ou um aluno por moto, né? E o CFCA, que nós poderíamos reduzir. Nós temos uma sala de 30 metros quadrados, podemos reduzir para 50%, né? 10 alunos por sala, então manteria a distância social e que poderia ser possível trabalhar. Precisa que os governantes tenham o bom senso e queiram reabrir os comércios, porque tem lei para isso, né? Tem a lei federal que autorizou a reabertura das academias e os cabeleireiros, só que no estado de São Paulo não foi permitido, eles ficaram fechados. Então, nós precisamos trabalhar. É importante que o prefeito marque uma agenda com a gente, nós vamos tentar entrar em contato com o prefeito para que ele possa sensibilizar com a causa dos empresários de Taboão-nense, porque, afinal de contas, prefeito precisa de empresário e empresário precisa de prefeito, com geração de emprego e renda para o município. O governo federal lançou empréstimos para empresários. Você chegou a pedir, precisou? Como é que ficou a sua situação nesse sentido? Márcio, eu não fiz o empréstimo porque eu não tenho a previsão de retorno aos trabalhos. Então, nós temos uma carência, não foi aprovada a carência, de acordo com essa linha de crédito do Pronatan que você está falando, do governo federal, que teria 8 meses de carência. Isso o governo tirou da pauta. E também tinha um caráter especial que quem tivesse com o nome sujo, né, como a maioria dos empresários já estão, né, que a própria Enel hoje, se você atrasar 2 contas, ela suja teu nome. Então, isso está dificultando que os empresários façam os empréstimos. Na televisão, é muito bonito em relação ao empréstimo para o empresário. Por exemplo, o governador do estado de São Paulo não fez nenhum incentivo para os empresários. Ele anuncia tudo isso, que tem que ficar em casa, mas não dá uma disponibilização de linha de crédito para o empresário. Ele está disponibilizando junto ao do Banco Paulista lá, R$20 mil. R$20 mil para quem está com 3 meses de aluguel atrasado, no valor de R$5 mil, então o que você vai fazer com R$20 mil? Não tem carência, então não está tendo uma saída. E aí você ouviu na reunião do ministério do presidente Bolsonaro, onde o Paulo Guedes usa a fala e diz: empresas pequenas dá prejuízo. Se nós ajudar as empresas pequenas, nós vamos ter prejuízo. Devemos salvar as grandes. Então, aonde e em quem acreditar? Fica difícil a situação do pequeno empresário. Fica difícil. Irã, você é um empresário do ramo autoescola, como eu já disse, e você está residente na cidade há quanto tempo? Eu estou residindo em Taboão da Serra há 20 anos, recebi o título de cidadão taboanense em 19 de fevereiro de 2019. Né? Hoje eu sou um cidadão taboanense, filho de Taboão, e estamos aqui, gosto de Taboão, escolhi Taboão para viver e morar. E você, com todo esse currículo taboanense que você tem pretensões políticas? Márcio, eu gosto da política, eu sou diferente dos outros brasileiros, que sempre falam que não devemos discutir política. Eu gosto da política, a política está no meu sangue e eu acredito que a política é a única ciência que é possível mudar vidas, desde que as pessoas façam as escolhas corretas. Muito bem, então você é um pré-candidato a vereador na cidade de Taboão da Serra, é isso? Hoje, em Taboão da Serra, eu sou presidente do PMN, Partido da Mobilização Nacional, sou pré-candidato a vereador na cidade de Taboão da Serra. Vamos lançar uma candidatura própria a prefeito, né? Porque eu acredito que esse ano é o ano dos partidos pequenos, porque não tem mais a coligação na proporcional, e acreditamos que o PMN fará um vereador na cidade de Taboão da Serra. PMN terá candidato a prefeito, é isso? PMN terá candidato a prefeito. Eu acho que essa notícia é exclusiva. Você tem já o nome? Tem, sim. O nome é Valdemar Lima, empresário no ramo de imobiliário e advogado na cidade. Valdemar Lima, então, vai ser pré-candidato a prefeito pelo PMN. Nessas próprias eleições que devem ser prorrogadas, né? Ao mínimo de 4 de outubro deve ir para novembro e segundo turno em dezembro. Deve ser prorrogado. Eu acredito, mas que não será adiada essa eleição. Por que não será adiada? Porque o projeto de lei... Prorrogada não vai ter como. Eu acho que não vai ser prorrogada, porque o projeto de lei é do senador Randolfo Rodrigues. E a oposição ao governo Bolsonaro. Estados Unidos vai ter eleição normal esse ano, mesmo com a pandemia. Então, eu acredito que não será prorrogada. Isso é uma sugestão minha, apesar de ter um projeto de lei em andamento. Olha, isso aí é para a imprensa toda aí, uma notícia. Valdemar Lima, candidato, já está certo, já posso? Pré-candidato a prefeito pelo PMN. Pré-candidato a prefeito, isso. Já está certo isso já? Já está certo. E você vem como candidato a vereador? Eu sou pré-candidato a vereador. Desejo boa sorte para vocês, para o PMN, Valdemar Lima, para você, Irã.
Desejo boa sorte se vocês assumirem uma cadeira que faça o melhor para a população do Taboão da Serra, tá ok? Márcio, muito obrigado pelo convite e acredite, se o PMN do Taboão da Serra fizer uma cadeira, terá um representante do povo, igual a sua rádio, a Atual Net, que é a voz do povo. Parabéns pelo programa, muito obrigado pelo convite. Ok, então lembrando, nós tivemos aqui o empresário Irã Rolim, que está sofrendo com essa pandemia, deu em todos os seus aspectos, trouxe para a gente aqui, obrigado pela sua presença, Irã. Lembrando que você pode assistir essa entrevista aqui na própria Rádio Atual, aqui a entrevista vai estar o vídeo, vai estar na TV Atual, você também pode assistir. Acabamos de transmitir agora, estamos ao vivo pelo nosso Facebook e ao vivo pela radioatual.net para você. Muito obrigado.